Oi, pessoal. Meu nome é Denise e hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto que está aí no título, Desce depressa. Hoje eu estava no culto de manhã, né? Hoje é domingo. Hoje até tá muito frio aqui na minha cidade. E eu estava lá no culto e em determinado momento a pregadora falou sobre Zaqueu, sobre que Jesus chegou na casa de Zaqueu, pousou na casa de Zaqueu e chegou a salvação na casa de Zaqueu. Essa palavra de Zaqueu está lá em Lucas 19. Eu quero ler para vocês, eu quero começar pelo final, tá? Dessa palavra. Em Lucas capítulo 19, versículo 9, diz assim: E disse-lhe Jesus, hoje venha a salvação a esta casa. Só li a primeira parte, né? O 19a. 19, versículo 9, a parte A do versículo. E no versículo 10 está escrito assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vou ler de novo. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje venha a salvação a esta casa. E versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é que não quer Jesus dentro da sua casa? Aquela pessoa que já teve o entendimento que Deus mandou o seu Filho, né, para o mundo, para salvar todo aquele que estava perdido, e que quis essa salvação e que aceitou Jesus. Quem é que não quer o Senhor Jesus na sua casa? Quem é que não quer a salvação? Quem é que não quer ser encontrado pelo Senhor Jesus? Eu acredito que a maioria das pessoas quer, né? Tanto encontrar o Senhor Jesus quanto se encontrar na vida. E uma coisa que quando ela falava isso, que a salvação chegou para a casa do Zaqueu, o Espírito Santo falou comigo assim, mas antes ele teve que ouvir o que o Senhor Jesus disse, desce depressa. E eu vou falar para vocês o que o Espírito Santo falou comigo. No capítulo 19, versículo 3, diz assim, ó, que Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver quem era Jesus. Versículo 3 diz assim: E ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, o que ele fez para ver Jesus? Versículo 4. Então, correu e subiu em uma árvore para ver Jesus, porque ele passaria naquele caminho. A árvore que Zaqueu subiu era uma figueira. Então, assim, o que aconteceu? Primeiro, Zaqueu se interessou em conhecer Jesus e ele fez o que ele podia. O que ele podia naquele momento para conhecer Jesus? Ele pensou, eu sou pequeno, eu tenho que ir para um lugar alto, né? Eu sou de pequena estatura, eu tenho que ir para um lugar alto para mim poder ver quem é Jesus, para mim poder conhecer ele, para mim poder ter um certo contato com ele. Então ele teve essa ideia de subir na árvore, né? E quando ele subiu na árvore, ele conseguiu ver Jesus e, para a surpresa dele, não apenas ele viu Jesus, como Jesus parou debaixo daquela árvore e falou com ele. Então, o primeiro ponto aqui, quando nós queremos salvação, queremos as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus dentro da nossa casa, nós temos que fazer aquilo que é possível para nós chegar até Jesus, né? Muitas vezes a gente acha que simplesmente levar a vida de qualquer jeito vai trazer a bênção para nossa casa, vai trazer a presença de Jesus para nossa casa, e isso não é verdade. Nós vemos aqui que hoje eu só quero falar sobre essa passagem, Lucas capítulo 19. Nós vemos que Zaqueu fez um certo esforço para conhecer Jesus. Assim, ó, você pode ter Jesus na sua vida superficialmente, mas ter um encontro verdadeiro com Jesus, ao ponto de Jesus morar na nossa casa, ao ponto de Jesus abençoar a nossa casa, ao ponto de Jesus salvar a nossa família, vai exigir um certo esforço da nossa parte, um interesse da nossa parte, porque muitas pessoas querem a bênção, mas não têm o interesse de fazer algo para que aquela bênção chegue na sua casa, um esforço maior. Não é que as pessoas não oram, não vão na igreja, mas assim, eu quero dizer para você que eu aprendi há um tempo atrás que nossa vida com Deus é 20% dentro da igreja e 80% fora da igreja. Então significa assim, que o nosso esforço para ter as bênçãos de Jesus e para ter a presença de Jesus na nossa vida, ela vai exigir um esforço de 80%, sabe? 20% é aquele ritual de ir na igreja, de participar, de congregar juntamente com outros irmãos, de participar dos louvores, adorar a Deus dentro da igreja, participar da Santa Ceia, todas essas coisas assim que são rituais, mas que são necessários, são 20% da nossa vida.
Mas nós só vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus quando não estivermos na igreja, dedicarmos, né, aqueles 80% que é fora da igreja, que praticamente a nossa vida é mais fora da igreja do que dentro da igreja. Então, aqueles 80% é que a gente vai se dedicar, que a gente vai fazer de tudo para que o Senhor Jesus possa vir morar na nossa casa, para que o Senhor Jesus possa estar conosco, possa abençoar nossa família e salvar toda a nossa casa, né? Então, acho que essa parte eu expliquei. Então, que o subir na árvore significa isso, fazer um esforço para que Jesus venha na nossa casa, para que Jesus more na nossa casa, nos abençoe e salve toda a nossa família. Agora, as palavras de Jesus. Quando Jesus passou por debaixo daquela figueira e viu Zaqueu lá em cima, porque ele já sabe de tudo, ele já sabia que Zaqueu ia ir naquele dia para tentar encontrar Jesus, ele já sabia que Zaqueu estava desejando a presença dele e sabia que Zaqueu também ia fazer um esforço para ver Jesus. Então, Jesus já sabia que Zaqueu estava naquela árvore. Então, quando Jesus passou por debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá dormir na tua casa, eu vou pousar na tua casa. Que é o que diz aqui, ó, versículo 5. E Jesus, passando naquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em tua casa. Então, o que aconteceu? Essa parte, desce depressa. Primeiro, Zaqueu fez um esforço para conhecer e para se encontrar com o Senhor Jesus. E a segunda parte, aí era a parte de Jesus. Quando Jesus viu Zaqueu, já sabendo do interesse dele em conhecer mais Jesus, Jesus se compadeceu daquilo. Porque muitas pessoas querem a bênção, mas não querem Jesus, sabe? É igual um pai que vai dar um presente para o filho e o filho, quando o pai chega perto, o filho quer o presente, aliás, quando o pai tá com o presente na mão, o filho nem olha para o pai, ele olha para a mão do pai com o presente e ele vai correndo e pega aquele presente, às vezes nem abraça o pai, nem beija o pai, nem diz, né, para o pai e para a mãe: ai, obrigado, muito obrigado, porque se não fosse tu me dar esse presente, eu não teria ganhado, né, nada, não teria esse presente. Então, muitas vezes as pessoas querem o presente da mão do pai, mas não querem o pai. Então, Jesus disse para Zaqueu: olha, em outras palavras, eu vi o teu esforço e hoje, por causa do teu esforço, eu vou dormir na tua casa. Eu vou ir lá na tua casa. Provavelmente jantou com o Zaqueu, fez as refeições com o Zaqueu, não sei se foi almoço, se foi janta, se foi café ou se foram todas as refeições, mas ele passou aquele momento na casa de Zaqueu e ainda por cima Zaqueu teve uma palavra dita por Jesus que havia chegado a salvação na casa de Zaqueu e que ele foi lá para buscar e para salvar aquilo que estava perdido, né? Que era Zaqueu e sua família. Aí a palavra desce depressa. Queridos, muitas vezes nós nos esforçamos, né? Vamos falar agora das pessoas que se esforçam para conhecer mais Jesus. Mas quando elas conhecem Jesus, elas não descem. Desce do quê? Da árvore? Não. Não desce daquele pedestal do orgulho, não desce do pedestal da vaidade, não desce daquele pedestal do pecado, porque muitas vezes não queremos abandonar algumas coisas, sabe? Para poder ter intimidade com o Senhor Jesus. Se Zaqueu, não sei se você está entendendo, mas se Zaqueu não descesse da árvore, Jesus não ia ir para a casa do Zaqueu. E às vezes, quando Jesus te pede, abandona esse teu orgulho, abandona essa tua vaidade, abandona esse teu pecado, desce desse pedestal que tu subiu e por causa desse pedestal que tu tá aí em cima, tu não pode chegar até mim, porque para chegar até mim, tu tem que abrir mão de outras coisas na tua vida para que eu possa morar na tua casa, para que eu possa fazer parte da tua vida. Então, quando aquela mulher, aquela pastora, não é pastora, é uma missionária, eu posso dizer, porque ela não tem o título de pastora, mas é uma mulher de Deus. Pregou hoje, sabe, no culto. O nome dela é Daniela. Acho que é Daniela, porque eu não conhecia ela, conheci ela hoje. Ela falou que chegou a salvação na casa do Zaqueu, o Espírito Santo me falou isso. Que antes de chegar a salvação na casa do Zaqueu, Zaqueu teve que descer daquele pedestal, porque se você ler o capítulo todo do 19, Lucas 19, você vai ver que Zaqueu roubava, e que ele, né, quando Jesus disse, desce daí desse teu lugar, não era só no sentido literal, desce dessa árvore, não,
Desce desse tipo de vida, desse pedestal, sabe? Tu tá num pedestal e tu tá vivendo um tipo de vida que não me agrada, um tipo de vida que é fora da minha presença. Desce desse lugar aí. Desce daí. Porque eu quero sim morar na tua casa, eu quero fazer parte da tua vida, mas desce desse lugar porque eu quero entrar na tua casa e eu quero fazer morada na tua casa, sabe? Então foi maravilhoso quando aquela missionária, vou chamar de missionária, né? Porque ela estava pregando a palavra de Deus, aquela pregadora, ela falou que a salvação chegou na casa do Zaqueu. Aí o Espírito Santo me disse, mas ele teve que descer depressa. É isso que tem que acontecer com a gente, queridos. A gente tem que se esforçar para encontrar o Senhor Jesus, porque, como eu disse, 20% da nossa vida com Deus é dentro da igreja e 80% da nossa vida com Deus é fora. Então, a gente tem que se esforçar para encontrar o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus chegar até nós e nos pedir algo, que a gente tenha que abrir mão desse algo, desce depressa desse lugar que você está. Faz aquilo que Jesus te pediu. Porque quando quando você obedecer o Senhor Jesus e descer depressa desse pedestal que você se encontra, o Senhor Jesus vai poder morar na tua casa. O Senhor Jesus vai poder fazer as refeições junto contigo. O Senhor Jesus vai poder te abençoar, abençoar a tua família e mais do que tudo, Ele vai buscar e Ele vai salvar a tudo aquilo que estava perdido na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor Jesus vai salvar. E ninguém pode se salvar sozinho. Ninguém pode se salvar sozinho. Todos nós, eu não gosto de chorar porque a gente fica tão feio quando chora, né? Ai, a gente fica muito esquisito, a gente começa... A cara da gente muda, a gente fica com a fisionomia toda errada. Mas eu quero dizer para você que ninguém se salva sozinho. Todos nós precisamos do Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho que pode nos levar para uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de satisfação, sabe? Satisfação é um contentamento. Quando Paulo disse, a minha graça te basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ele estava falando de contentamento de vida, sabe? Você comer um arroz com feijão, mas você estar contente, você sentir paz. É isso que as pessoas estão precisando hoje. Elas não estão precisando de mais dinheiro. Elas não estão precisando de uma casa maior. Elas não estão precisando de um salário melhor. Elas estão precisando de contentamento. E esse contentamento a gente só encontra em Jesus. E eu quero orar por você agora. Você que entendeu essa mensagem e entendeu que alguma coisa na tua vida precisa mudar, porque desse jeito que tá, não dá para continuar. O final não vai ser bom se a tua vida não mudar hoje. Você que tá sentindo isso, que do jeito que você tá indo, do jeito que a tua vida tá caminhando, você não pode continuar desse jeito, porque senão o final vai ser ruim. Então talvez você não tenha tido uma infância boa, um passado bom, mas o teu fim pode ser bom. Ou quem sabe você já teve muitas coisas boas na tua vida e agora, nesse momento, não tá bom. Tudo pode mudar, entendeu? O teu fim pode ser bom. A gente pode começar mal ou bem, mas a gente pode terminar bem. Entenderam? Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. Não interessa se você começou bem ou se você começou mal a tua vida, você pode terminar bem. Você pode terminar com a salvação na tua casa, com a paz, com a alegria e com esse contentamento. E eu quero orar por você agora. Senhor, eu não sei quem está ouvindo esse áudio e assistindo esse vídeo agora, mas eu sei, Senhor, que quando Tu colocou no meu coração para eu gravar, Senhor, esse vídeo, Tu já sabia, Senhor, as pessoas que precisavam ouvir essa palavra. E eu sei que o amado Espírito Santo vai enviar esse vídeo para as pessoas que estiverem precisando agora. E eu te peço, Senhor, por esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora, que talvez se encontra perdido, que talvez se encontra, Senhor, sem rumo na vida, sem saber o que fazer, mas o que essa pessoa quer é ser feliz. Eu quero, Senhor amado, que o amado Espírito Santo venha tocar esse coração aflito agora, venha encher de paz. Eu repreendo todo mal, toda angústia, todo ódio, todo rancor, todo desespero, todo espírito de morte, todo espírito que fala para essa pessoa que não tem mais jeito. Eu te repreendo agora no nome poderoso de Jesus.
e declaro vida para esta pessoa que está assistindo esse vídeo, declaro paz, declaro uma unção de contentamento, em nome do Senhor Jesus. Alcança essas vidas agora, Senhor, e que elas possam se encontrar, e que elas possam, Senhor, ter a alegria e o privilégio de conviver contigo, e de ser encontrado por ti, de ser amado por ti, de ser salvo por ti. É o que eu te peço, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, amém. Queridos, um beijo e, se Deus quiser, até um próximo vídeo.